graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez nossa transmissão, nosso estudo de hoje, aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Nós estamos mais uma vez transmitindo aí para você que está em casa, ainda por conta de todo esse contexto nosso, né? Do nosso isolamento social, já há algumas flexibilizações e domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos uma escola bíblica dominical. E olha que notícia boa, as nossas crianças já podem vir domingo, chegando direto para o departamento infantil. Então você papai, você mamãe, você vovó, você vovô, se você tem a responsabilidade aí em ajudar aí os seus netinhos, os seus filhos, os seus sobrinhos, já podem trazê-los domingo. Eles chegam direto para o departamento infantil e nós, os adultos, permanecemos ali no templo para o culto da manhã com o ensino da palavra, e as crianças saem de lá depois, já na hora de ir para sua casa também. Então nosso contato com eles será apenas visual, eles já vão ter um lugarzinho especial para eles lá. E no culto da noite, você, papai e mamãe, podem trazer os seus filhos, lembrando que eles permanecem com vocês durante o culto da noite, tá bom? Depois do estudo, nós vamos enviar um áudio que nós recebemos das coordenadoras do nosso trabalho infantil, a irmã Liliane. Ela passou um áudio e você vai receber depois aí na linha de transmissão, tá bom? Então, desde já, Deus te abençoe. Nós vamos adorar ao Senhor. A palavra de Deus, no Salmo 100, ela diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos entoar louvores ao Senhor. Vamos orar? Vamos dar início aqui com os nossos louvores. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, reconhecemos que tu és o nosso Deus e que o louvor que rendemos deve ser dado somente a ti. Te louvamos e adoramos o teu nome, não por apenas pelo que o Senhor tem feito por nós, mas por aquilo que tu és. Que na soberania e na criação de todas as coisas, o Senhor nos escolheu para sermos parte do teu povo, fazer parte da família dos céus. E por isso, Pai de amor, nós te damos graças, louvamos o teu nome, pelo sustento da vida física, da vida material, da vida espiritual. Todo o nosso sustento, tudo aquilo que permeia a nossa vida vem das mãos do Senhor. Nós te somos gratos, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem dado a cada um de nós este privilégio de podermos adorar e servir ao Senhor. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão. Os louvores que serão entoados aqui sejam para a honra e a glória do Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que vão depois, alguns outros irão passar por esta live. Espírito Santo, tu és aquele que conhece os nossos corações e sonda as nossas mentes. Aplique a palavra de acordo com a necessidade de cada um de nós. Fica conosco e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos adorar os reis da terra. Da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos irão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessar
ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Tem uma segunda parte que fala, né? Porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. 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 Muito bom, hein? Essa foi no tiro. Muito bem. Doce nome, só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Essa música é bem conhecida. Adore, cante ao Senhor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas
Judas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Esse mesmo doce nome é aquele que nos invade e faz com que a paz, que excede o entendimento, seja derramada sobre nós, independente da circunstância que nós vivemos. Por isso nós podemos cantar, adorar e servir ao Senhor, dizendo: esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Eu não olho as circunstâncias. O Senhor Jesus é aquele que nos sustenta em todo o tempo, seja na alegria, seja na tristeza, no sorriso ou em meio às lágrimas, na escassez ou na abundância. Então vamos adorar o Senhor. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Essa letra é diferente, hein? Este paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não, não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Tem hora que você fica inseguro com a letra, você vai pegar a letra lá, você pega uma letra que não tem diferente do que a gente canta, né? Muito bem. Nós louvamos a Deus com sinceridade de coração. E eu falo, uma vez eu estava conversando com o Enéas e nós entendemos que nós precisamos oferecer o melhor para o Senhor. Mas você sabia que errar, às vezes num momento que você está cantando uma música, um louvor ao Senhor, se você errar,
Você errou não porque você quis, talvez o nervosismo na hora pode nos fazer esquecer a letra. Próximo de errar. Né? O errar nos torna mais humanos, né? É um negócio interessante, né? E sabe qual que é o melhor? É que Deus não olha a sua afinação, Deus não olha o seu tom, o seu timbre de voz, Ele não se preocupa se você está fazendo uma voz ou outra, né? E Deus se preocupa com a sinceridade do nosso coração. Isso é muito mais importante. E errar faz parte da nossa caminhada, né, Enéas? E às vezes que eu já falei com o Enéas assim, um dia que eu tiver coragem, quem sabe numa música dessa do louvor aqui eu vou tocar. Estou aprendendo um pouquinho mais do violão. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Adorar a Deus é um desafio todos os dias, para mim e para você. E se a gente tropeçar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que intercede por nós. Então, mais uma vez, Enéas, Deus te abençoe. É só para fechar o perfeito louvor, será boca de uma criança, porque ela canta sem preocupação com a performance. Os adultos, eles perdem um pouco a essência dele por causa disso. Boa! Eu quero que você fale um pouco. Será que pegou tudo aí? Fala de novo. Assim. Preste atenção no que o Enéas está falando aqui, que isso é muito importante. A gente pode fechar o estudo aqui hoje, ó. Acabou. Vamos embora para cá, a gente já foi abençoado. Olha só que coisa interessante que o Enéas está falando aqui. Vamos lá, Enéas. Então, quando eu era criança, meus pais me levavam para cantar na igreja, tocar. E se meu pai colocasse um chinelo, né? No meu pé, eu ia na boa, tocava, não me preocupava com chinelo, roupa, né? Por isso que o perfeito louvor sai da boca de uma criança, porque a criança ela não se preocupa com a estética e nem com a performance, né? Técnica, né? Uhum. E eu, por exemplo, né, eu sempre falo para os meus alunos que aparentemente eu sou muito frio para tocar violão. Na verdade, eu estou com a emoção dentro de mim, muito bem controlada. E eu falo isso de coração, né, para quem quiser me ouvir. Se eu estiver tocando em algum lugar, né, eu tenho alguns músicos que eu considero como ícones da música. Por exemplo, vou citar um nome aqui, Stevie Wonder. Né, eu sempre acho ele o maior cantor do mundo. Sim. Vocês podem ter certeza que se eu estiver tocando violão, se o Stevie Wonder chegar, os acordes que eu ensaiei para tocar, as notas, vão sair tudo do mesmo jeito. Porque eu toco para um que criou a música, né? Eu até acredito algumas das vezes que ele é a própria música, a música sai dele. Sim. E se eu desafinar, eu vou estar desafinando para ele. Se eu não der o meu melhor, eu não vou estar fazendo o meu melhor para ele. Então é nesse sentido que o perfeito louvor sai da boca de uma criança, porque se a criança canta, toca, pode chegar o presidente do país mais importante do mundo, que ela vai continuar da mesma forma, ela não vai encenar. Exatamente. Então, por exemplo, eu quando toco em um culto que tem poucas pessoas, eu toco da mesma maneira em um culto se tiver 10 mil pessoas, porque desculpa usar essa expressão, eu gosto demais dessa expressão criada por mim. Eu estou louvando e andando muitas das vezes porque as pessoas pensam, né, a respeito de questões técnicas. Sim. E o erro faz parte disso, para lembrar que nós somos humanos e se eu quiser perfeição, eu compro um CD e vou ouvir um CD. Ali não há desafinação nunca, nem sombra de variação em termos de harmonia, de erro, né? E assim, no dia a dia que nós vamos aperfeiçoando também o nosso louvor a Deus. Então, às vezes a gente pode ser criticado porque estamos numa live, erraram a letra, ela errou o compasso da... Não, nós não temos nenhuma dificuldade, nós não estamos fazendo nada para o homem, nós estamos fazendo para o Senhor. Só para concluir. Se acontecer, eu tenho certeza que Deus olha a intenção do nosso coração. Ele vê o profundo da nossa alma. Só para concluir, eu gosto muito de show ao vivo, né? Desculpa, estou falando um pouquinho de mim, eu falo pouco das lives, né? Eu ultimamente tenho postado bastante vídeo, alguns vídeos na internet. Eu tenho vários amigos que são donos de estúdio, né? Alguns deles até falam comigo, vem gravar comigo aqui, não te cobro nada. E eu gosto tanto da coisa natural que eu gosto de pegar no violão e postar o vídeo para as pessoas ter uma exata noção de que aquilo foi feito da forma mais natural possível.
as coisas naturais elas ainda são melhores do que as outras coisas. Fruto madurado no tempo, né? No caso, na própria árvore. As coisas quando acontecem de forma natural na nossa vida. Por isso que na Bíblia fala que fruto na estação própria, né? Sim. Tem essa referência lá. Salmo 1. No Salmo devido 1. tempo dá o seu fruto. E eu acho que música, louvor, tem que conjugar com isso, né? Fazer da forma mais natural possível. Isso passa pelo erro. Fechou? Fechou. Benção demais. Um abraço. Bom demais, Ó, viu? aproveitaram bastante minha fala, porque eu vou ficar mais uns 3 anos sem falar. Eu não falo em vídeo, muito difícil. Nós vamos preparar depois uma live com o Enésimo, assim, falando um pouco sobre a importância da música na adoração. Vai preparando aí, viu, Enés? Muita história. Muita história, né? Mas é isso, tá vendo? As coisas assim que acontecem, né? Tem na live mesmo ou você mandou no WhatsApp? Na live, deixa eu ver aqui. Irmãos, sejam aí vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa live. Eu vou precisar abrir aqui o nosso canal. Tem algumas coisas que eu preciso tomar conhecimento aqui. Tem uma mensagem aqui para mim, deixa eu ver. Muito bem. Muito bem, Maria da Penha. Joia, obrigado aí pelo retorno. Você lá de Colatina, né? O pastor Eberson, nós oramos por ele semana passada e ele estava na UTI. E olha que informação. Pastor Eberson, ele já está no quarto, já saiu da UTI, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, ele é o responsável por tudo, né? Nós intercedemos aqui e louvado seja o Senhor. Você dá um joia aí, dá um glória a Deus aí na sua casa, adore o Senhor, louvado seja Deus por isso. Um abraço no pastor Eberson, viu, Maria da Penha? Faça isso aí em nome da nossa igreja, do nosso conselho, da nossa equipe pastoral aqui da Segunda Igreja. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nossos amigos e irmãos que estão conosco, nós vamos dar continuidade ao estudo iniciado na semana passada. Nós estamos estudando e semana passada nós observamos que Tiago, ele tem um propósito nessa carta. Tiago, ele é mais pastor do que escritor. Então esta carta é um sermão que Tiago está enviando a todos os demais irmãos que estavam espalhados por causa que se encontram na dispersão. Eles estavam espalhados por vários lugares e eles então estão ali recebendo a instrução pastoral. O que eu quero conversar com os irmãos aqui hoje, lembrando também que nesse enunciado de carta de Tiago, ele fala do novo nascimento, do crescimento, do fortalecimento e do amadurecimento da vida cristã. Então, nesse dia de hoje, eu quero focar com os irmãos aqui sobre algo que é muito urgente, algo que é muito importante, algo que é extremamente necessário para a sua vida. Eu quero falar aqui sobre novo nascimento, nova vida. Porque sem novo nascimento você não pode entrar no reino de Deus. A nossa epístola é a epístola de Tiago. Eu quero focar no capítulo 1, versículo de número 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, Tiago está falando de gerar, de criar. É como o gerar aqui, a ideia de fazer nascer, algo que veio a poder da palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então, para somar a esta afirmativa de que nós precisamos experimentar este novo nascimento, porque Tiago vai falar para estes irmãos que são cristãos. Mas por que Tiago fala de novo nascimento para cristãos? É porque dentro da igreja
dentro do meio do povo de Deus, até mesmo entre os líderes, existem aqueles cuja a necessidade de um novo nascimento. Vamos lembrar aqui do episódio das Escrituras, que está registrado lá em João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos. E você deve conhecer essa história. Se você não conhece, você anote aí para você ler depois esta conversa entre Jesus e Nicodemos. Mas eu quero destacar aqui o versículo de número 7. Depois que Jesus ele encontra com Nicodemos, quem que era Nicodemos? Um dos principais dos fariseus, era um homem que tinha um grande conhecimento, fazia parte da liderança judaica, era um homem que tinha influência, era membro do Sinédrio. Então não era uma pessoa qualquer, ele era um líder religioso. E Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e no versículo, e Jesus fala com ele, olha, importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então faz uma pergunta que eu acho que qualquer um de nós, mas como é que eu posso nascer de novo? Até então esse termo novo nascimento, para ele era desconhecido. Ele fala, mas como é que eu posso, eu, homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus vai e explica para ele. Não, Nicodemos, eu estou dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E aí ele fala no verso 7, não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está fazendo uma afirmativa de que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. O novo nascimento, se você não nascer de novo, você não vai poder ter nova vida. Se você não nascer de novo, não haverá um progresso de santidade em você. Se você não nascer de novo, você não vai experimentar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você não nascer de novo, você não terá uma nova vida. E quando Tiago fala isso para os cristãos, é porque ele via que no meio daquele povo que havia sido disperso por causa da perseguição que se instalou entre os cristãos, aqueles homens e mulheres que haviam fugido da Palestina por causa da perseguição, eles precisavam então ser pastoreados, porque eles estavam sendo confrontados por causa da fé. E por isso que no capítulo 1, Tiago vai dizer, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. Versículo 12 do capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a finalidade aqui justamente é Tiago mostrar que esta perseguição ela ocorrerá na vida daqueles que nasceram de novo. Aí você pode perguntar, poxa, mas aí esse novo nascimento, ele traz algumas coisas que não são muito legais, pastor. Olha, meus irmãos, o novo nascimento, ele vai automaticamente gerar estas características na vida de um cristão. Lembrando que o nosso último estudo, que nós estudamos as bem-aventuranças, aquelas 8 características lá, os que choram, têm fome e sede de justiça. Se você for olhar todas elas, os últimos versículos aí, ali no versículo 10 e 11, vai dizer assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então preste atenção, há sim uma perseguição quando nós experimentamos esse novo nascimento em Cristo. Então, o nosso ponto principal hoje no verso de número 18 é justamente que Tiago afirma que nós fomos gerados pela palavra. Nós nascemos por causa da palavra de Deus que é aplicada através do Espírito Santo. Então, nós precisamos deixar bem claro primeiro aqui o que não é o novo nascimento. Irmãos, se eu estiver falando muito rápido e você não estiver entendendo muito bem, você dá uma sinalizada para nós aqui na live, porque eu quero que você entenda isso perfeitamente. O que não é o novo nascimento. Por exemplo, o novo nascimento não é ser batizado, porque o ladrão da cruz não foi, tá?
O novo nascimento não é nascer numa família tradicionalmente cristã. Novo nascimento não tem nada a ver em fazer parte de uma denominação. Novo nascimento não é cumprir os ritos sagrados de uma determinada religião. Novo nascimento é algo que vem de cima, do alto. É algo que vem de Deus, gerado pelo Espírito Santo. O novo nascimento só pode ser experimentado com uma ação miraculosa, direta, do Espírito Santo sobre a vida do homem pecador. Por isso que Jesus, ele na sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai dizer para João, aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, do Espírito. Então é o verso de número 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E olha que interessante o verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, meus amados irmãos, novo nascimento não é uma obra humana. Novo nascimento não surge por causa do sacrifício que possamos realizar em favor deste novo nascimento. Novo nascimento não é um rito sagrado. Nenhuma dessas coisas pode produzir o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra exclusiva e miraculosa do Espírito Santo. Obra que entra na nossa vida, produzindo e mudando as disposições íntimas da nossa alma e do nosso coração. O novo nascimento, ele vai gerar algumas transformações, ou melhor, ele vai gerar algumas coisas em nossa vida. Primeiro, ele vai transformar o nosso caráter. Ele vai mudar o nosso coração de pedra em um coração de carne, que é capaz de sentir e pulsar em uma nova vida para servir a Cristo. Então, a nossa noite aqui hoje, para falar do novo nascimento, ela tem a finalidade de trazer um despertamento para nós. Primeiro, porque o novo nascimento, ele apresenta automaticamente uma nova vida. Eu conheço alguns irmãos, ao longo da nossa caminhada como cristãos, e talvez você conheça, alguém que diga assim: olha, eu tenho duas datas de nascimento. Uma, a que eu nasci, gerado pela minha mãe, e a outra data que eu comemoro o meu novo nascimento em Cristo Jesus. Tem irmãos que guardaram esta data como uma data de uma nova vida. Então, o novo nascimento, ele vai produzir, ele vai transformar o nosso caráter. Ele vai ser um marco na nossa história. Então, existe, por exemplo, alguns efeitos que este novo nascimento em nós, que vão resultar em uma nova vida. E é justamente sobre isso que Tiago vai falar ao longo de sua carta. Não apenas no capítulo 1, no capítulo 2, mas em toda a carta que Tiago escreve, ele vai falar a respeito deste novo nascimento. Interessante, como eu disse para você, Tiago, ele não é um escritor como Paulo, que tratava assuntos em blocos separados. Não, Tiago fala de novo nascimento em toda a sua carta. Então, no capítulo 2 ele fala de novo nascimento, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5 ele vai fechar mostrando que o cristão, ele experimenta uma nova vida em Cristo. Então, não é simplesmente, por exemplo, os resultados dessa nova vida. Não é simplesmente experimentar essa nova vida e dizer, olha, eu vou deixar de fazer algo por achar que isso que eu estava fazendo não é correto. Isso não é novo nascimento. Porque eu conheço pessoas, e você talvez também conheça, que não são cristãs, mas que anteriormente na vida, elas fumavam, bebiam, jogavam, se prostituíam, e essas pessoas deixaram de fazer essas coisas. Eu conheço ex-fumante que não é cristão, mas ele resolveu parar de fumar.
mas não significa que ele experimentou o novo nascimento por isso. Eu conheço outras situações, alguém que bebia e que deixou de beber. Porque não é porque teve um novo nascimento. Não é a mudança externa que revela um novo nascimento. A pessoa pode dizer, olha, eu parei de fumar, eu parei de usar drogas, eu não vou mais para as baladas, eu agora trabalho em casa, eu sou muito caseiro, eu sou uma pessoa de vida mais tranquila. Isso não reflete apenas, isso reflete apenas uma mudança de vida, uma mudança de postura, mas não uma mudança gerada por um novo nascimento. São atos externos apenas, porque o novo nascimento, o que te faz mudar, não é você achar que precisa parar de fazer alguma coisa simplesmente porque você decidiu parar. O que te faz parar e te mostra que esse novo nascimento é um encontro com Cristo. Não é o ato de parar, mas é a motivação para te fazer parar. Pessoas já falam, eu vou parar de fumar porque faz mal para a saúde. Você está entendendo? Eu vou parar de beber, eu vou largar o vício por conta que isso é um malefício para o meu corpo. Para o cristão, o que leva à mudança de vida não é uma simples opinião sobre deixar de fazer ou fazer alguma coisa. Mas o que mostra e evidencia um novo nascimento é a motivação pela qual você deixou de fazer aquilo ou você deixou de viver uma vida daquela forma. Mas aí você pergunta, mas e para o crente de berço, aquele que nasceu num lar cristão? Ele não experimentou talvez aí o fumo, as drogas, a bebida, a prostituição? Como é que esse cara fica? Os vícios? Como é que se evidencia esse novo nascimento nele? Olha, irmãos, talvez essas coisas citadas anteriormente, elas não fazem parte da vida de alguém que tenha o privilégio de nascer num lar cristão. Contudo, ela não está isenta de passar por transformações que se tornam comuns, tanto para o que já viveu estas coisas no mundo, como para aqueles que nunca estiveram no mundo, mas nasceram num lar cristão. Eles também precisam passar por um novo nascimento. Lembra o caso aqui de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Alguém que sabia da lei. Alguém que tinha conhecimento das promessas. Alguém que era capaz de ensinar outro alguém a respeito daquilo que Deus estava preparando. Contudo, ele precisava ter um novo nascimento, nascer de novo. Conta uma narrativa contada pelo R.C. Sproul, um escritor cristão, e ele conta que foi chamado para pregar em um congresso onde havia só líderes cristãos. E ele foi convidado para pregar 3 dias neste congresso. O primeiro dia ele tinha preparado o seu sermão, e algumas horas antes dele ir para o local do congresso, ele sentiu um desejo de não pregar aquele sermão. Deus já estava impedindo de pregar. E ele saiu do hotel onde estava, perguntando, mas o que é que eu vou pregar? Eu preparei, eu me dediquei, mas eu não estou tendo paz para pregar esse sermão. E minutos antes de passarem a palavra para ele veio o Espírito Santo fala ao coração dele para que ele abrisse a Bíblia e pregasse João 3,16. E ele então, relutante contra a sua própria vontade, mas obedecendo à ordem de Deus, ele prepara ali naquele momento e ele faz um pequeno esboço e ele prega João 3,16. Ele volta para casa um tanto quanto sem muita motivação, porque ele havia preparado todo um sermão para aquele momento especial. E ele volta para cá dizendo, amanhã eu prego o meu sermão. E ele volta para pregar o segundo sermão. E ele prega novamente João 3,16. E ele começa a questionar com Deus, Senhor, é o segundo dia e eu prego um sermão parecido com o de ontem. E o Senhor não me dá paz para pregar os sermões que eu preparei. E ele então, o terceiro dia de pregação, ele vai novamente, mas antes de ele começar a pregar, ele fala, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer que eu faça. E Deus então fala ao coração dele dizendo, hoje você vai pregar novamente em João 3,16.
E desta vez você vai convidar para que aqueles que ainda não nasceram de novo se rendam diante do altar do Senhor. Para surpresa de R.C. Sproul, após o terceiro sermão sobre o mesmo tema, no mesmo texto, ele convida aos pastores, aos líderes que estavam ali, dizendo que se você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo e nascer de novo, para que você tome uma nova postura aqui diante do Senhor. E para surpresa dele, muitos e muitos pastores e líderes foram até a frente dizendo estarem necessitados de uma nova vida com Cristo. Então, queridos, a nova vida, a motivação para uma nova vida, ela vem impulsionada pela presença de Cristo em nós. Isso é nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. Em Cristo tudo se faz novo. O que evidencia o novo nascimento não é apenas mudanças externas de opiniões que nós temos sobre determinados assuntos, mas o que motiva o meu coração e o coração do novo, daquele que nasce de novo, é justamente a Cristo Jesus. Ele é a motivação, ele é a razão deste novo nascimento, da obra que ele fez, e o Espírito Santo é que aplica esta obra dentro do nosso coração. Como resultado desta nova vida, Tiago, ainda no capítulo 1, ele vai dizer assim, que nós, como resultado disso, nós vamos frear a nossa língua, refrear a língua, nós vamos ter moderação, prontos para ouvir, tardios para falar. Quanto à questão de refrear a língua, meus amados, Tiago é claro aqui, ele fala que uma das primeiras coisas que muda na vida do novo nascido, daquele que experimenta este novo nascer, a sua língua, o seu linguajar, ele muda. Há um novo aprendizado. Eu não estou aqui falando de glossolalia, que é a questão, que é um debate entre os dias de hoje aí, a questão de falar a língua dos anjos. Eu não estou falando com nada a respeito disso, eu estou dizendo no nosso português claro, que o novo nascido, aquele que nasce do Espírito, aquele que experimenta este novo nascimento, esta nova vida em Cristo Jesus, o seu palavreado muda. Aquele que mentia não minta mais, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. O verso de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sai aquilo que edifica. Paulo em Colossenses no capítulo 4, no verso de número 6, seja a vossa palavra temperada. Então, meus amados irmãos, vai haver uma conversão do nosso linguajar. E Tiago, ele diz para refrear a língua, para não falar aquilo que queremos, por causa da carne que ainda há em nós. Mas Tiago também diz que nós vamos agir com moderação, prontos para ouvir, tardos para falar. Muitas vezes nós falamos antes de terminar de ouvir. Às vezes julgamos na nossa linguagem, e Tiago vai dizer isso quando ele vai mencionar aqui a questão de acepção de pessoas, né? No capítulo 1 ainda, Tiago vai falar que muitas vezes nós vamos dar lugar ao rico, fazer com que o rico se assente nos lugares melhores. No capítulo de número 2, que assenta-te em lugar de honra, né? E dizemos ao pobre, fica ali em pé. Tiago está dizendo assim que nós estamos fazendo acepção de pessoas, estamos fazendo distinção entre nós mesmos e nos tornamos juízes de nós mesmos. Então, fazer acepção de pessoas é quando você não ignora o outro por causa da sua condição financeira ou por conta do seu pecado. Nesses dias nós conversando sobre aqueles que ainda estão perdidos, eles precisam ser amados pela igreja. E muitas vezes a igreja ela não exerce o seu papel de amor. Irmãos, e eu fico muito preocupado nos nossos dias, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo por aí, eu tenho muita preocupação deste amor interno se esfriar, sabe?
a igreja ela precisa ser amorosa com o pecador. Há um ditado muito antigo que diz que a igreja, que o aglomerado de cristãos se torna um dos piores exércitos sobre a face da terra. Porque quando um soldado é ferido, muitas vezes ele não é tratado. Nós precisamos mudar essa história. Porque aquele que é nascido de novo, ele não exerce a sua própria vontade, mas ele passa a exercer a vontade do Pai. Aquele que é nascido de novo, ele não fala aquilo que ele quer, mas ele fala aquilo que o Pai deseja que ele fale. Aquele que é nascido de novo, ele não pensa e ele não faz julgamento de ninguém. Pelo contrário, ele procura ocupar a sua mente com coisas espirituais. Por isso que Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele nos chama a encher a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é sincero, com aquilo que é justo, com louvor. E ele fala, estas coisas devem ocupar o nosso pensamento. Portanto, meus irmãos, novo nascimento é uma obra gerada pelo Espírito Santo. E ele te faz renunciar à velha vida em prol de uma vida com Cristo. Ah, então, pastor, esse novo nascimento depende da minha ajuda? Não, eu vou reafirmar aqui que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Ele é que gera o novo nascimento. Agora, o que vai acontecer para esse desenvolvimento do novo nascimento, que é o nosso tema da semana que vem, que é justamente o crescimento desta nova vida, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Porque senão a gente joga isso tudo na conta de Deus. Ah, eu não cresci porque Deus não quis. Se você quer saber como é que é, te aguardo semana que vem para nós estudarmos juntos. Semana que vem nós vamos tratar nova vida em crescimento. Nova vida, nós estamos estudando hoje aqui, né? Novo nascimento, nova vida. Nova vida tem crescimento. Nós vamos desenvolver. E semana que vem, com aquilo que Tiago nos ensina, ele vai mostrando ao longo de sua carta atitudes que demonstram que estamos num pleno desenvolvimento. Agora, deixa eu te falar, este novo nascimento, se ele já aconteceu em você, eu quero dizer para você que tem uma promessa de Deus. Aqueles que nascem de novo, eles vão ver a glória do Senhor. Aqueles que nascem de novo, eles vão experimentar o reino de Deus. E por isso, eu desejo que você seja um instrumento de Deus para que outros possam experimentar o novo nascimento. O nascido de novo, ele almeja em sua vida os frutos que demonstrem este novo nascimento. E isso, a gente sabe que a árvore, ela só dá fruto quando ela cresce. E a gente fala sobre isso semana que vem. Tá bem? Deus te abençoe. Obrigado por você estar conosco aqui. Vamos ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Eu não sei quantos irmãos que estão por aqui. Cerca de 26. É isso mesmo? É, né? Então, assim, a Eliette, a mamãe, a Hilda Cunha, a dona Ilza, né, com o Fernando, a irmã Malta, a Luz Marina. Ô Lu, Deus te abençoe, tá? A Maria da Penha, a Fátima Coutinho, a Débora Carini, o Ângelo Rodrigues. Boa noite, Ângelo. Tamo junto, graças a Deus, né? Vamos lá, a Elaine, a Lúcia tá longe daqui, né? Tá longe, tá lá pro lado de Angra. Zé Almeida, a Cecília Bastos, a Márcia Carramanhos, o presbítero Josias, irmão Gedivaldo, a irmã Ireni, congregação de Betânia, a Elisa, tá aí? Tá. O meu aqui não aparece. Vai, quem tá mais aí? Tá mais para cima, né? O Marquinho, Marcondes. Quem mais aí? Me ajuda aí, Luiz. Tem aí, vamos soltando os joinhas aí. Maria Auxiliadora. A Maria Auxiliadora. Dalva. O Valdir Fuli. A Dalva. José Amaral. Acho que aí chegou no mesmo que eu disse. Chegou, né? Isso. É porque vai subindo os nomes e a gente depois aparece assim.
irmão tal e irmã tal mais 9. A gente não sabe quem são esses 9, tá? Mas todos vocês que estavam aqui, presbítero Zé Almeida, apareceu aqui agora para mim, aqui, ó, presbítero Zé Almeida. Muito bem. Boa noite, Márcia. Irmãos queridos, uma boa noite a todos. Jesus vos preserve com vida, com saúde e com a graça de Deus. Quero convidar você que está aqui em Volta Redonda para que amanhã, às 20 horas, você esteja aqui conosco, a nossa vigília. Nós vamos fazer uma vigília de oração. Nós vamos começar às 20 horas e vamos terminar por volta das 23h45. Pastor, tem que ir até as 23h45? A gente pode terminar até um pouquinho depois, ou quem sabe um pouquinho antes, tá bom? Nós vamos orar pela família, por questões de vida pessoal, por finanças, por emprego, essa pandemia, as eleições agora aí de domingo, dia 15. Nós vamos interceder por aqueles que estão enfermos. E eu quero pedir você que está em Volta Redonda e que pode vir, que você não fique em casa, que você venha. Fale com algum irmão seu amanhã, né, para estar conosco. Aí, ó, o Darcy, né, e a Elisa estão aqui conosco aqui. Então, não deixe de vir. Irmãos, é um tempo de oração. Nós temos irmãos que já falaram comigo, pastor, eu vou, mas eu preciso sair um pouquinho mais cedo. Amém. É importante que você venha. Ainda que você venha, passe aqui um pequeno período e você volte para casa. Não tem problema. O importante é que você venha. Talvez a gente até faça uma devocional e deixe aí um tempo livre para você orar pelos seus projetos, pelos seus sonhos, para que você possa apresentar diante de Deus as suas questões pessoais, interceder, agradecer, pedir, suplicar. Então é isso. É um tempo de oração. E se você puder, venha. Ah, pastor, e se chover? Tem guarda-chuva. Tá bom? Não use essa desculpa, não. Começa a colocar no seu coração assim, amanhã, com a graça de Deus, se Deus me der vida e saúde, eu vou na vigília. Se estiver chovendo, a gente pega um guarda-chuva e vai. Se é muito longe, a gente dá um jeitinho aqui, mas não deixa de vir, não. Se o Espírito Santo mover o seu coração, venha para nós orarmos juntos amanhã. Tá bom? Grande abraço, durma em paz, que o Senhor Jesus cuide de você e da sua família. Vamos nos despedindo aqui com a graça do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amor de Deus o Pai, a comunhão e a alegria que vem do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, meu irmão, e te faça sentir, deste novo nascer em Cristo, uma vida nova para servir ao Senhor. Que assim a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, agora e por todos os dias até a volta de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado aí por você estar conosco.